Olá, bem-vindos a mais uma aula. O que nós vamos aprender nessa aula? Nessa aula nós vamos falar sobre retenção de talentos, a visão estratégica e holística organizacional, que nós vamos falar sobre esse processo do recrutar, o que é recrutar dentro dessa visão holística e estratégica. O questionamento, na realidade, é como conduzir com qualidade e excelência um processo de recrutamento para essa retenção de talentos. Como essa estratégica holística organizacional deve ser trabalhada nas organizações? Como essa retenção de talentos, que ela é baseada em competências, né? Então, acompanhe a nossa aula e até mais. Tchau, tchau. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. A aula de hoje nós vamos falar sobre retenção de talentos, voltada para a visão estratégica e holística organizacional. Lembrando que esse processo evoluiu lá desde os anos 90, onde retenção de talentos está realmente ativa nas organizações. Então, a gente acompanha essa mudança de mundo, as empresas acompanham essa mudança de mundo organizacional e fazem as suas adaptações, as suas implementações nos procedimentos, processos, ferramentas, para que realmente a retenção de talentos atenda essa visão estratégica e holística organizacional. Bom, vamos lá então. O que é recrutar? Recrutar, então, é atrair esse candidato qualificado para dentro das organizações. Recrutar é um processo que são um conjunto de etapas que envolvem várias pessoas nesse processo, passo a passo para produzir um determinado resultado. Isso é o recrutar. Então, é atrair, é os processos de cada etapa que está envolvido, é o passo a passo para produzir esse determinado resultado. Quando nós falamos nesse processo de recrutar, o que se questiona em si, né? O questionamento é como conduzir qualidade e excelência em um processo de recrutamento. Como fazer isso? Então, nesse processo, parte de quem? Recrutador. Agir estrategicamente, antecipando a todos os requisitos desejáveis e indispensáveis para determinada vaga, para assim, desta forma, fazer aquela excelente contratação. E também, obviamente, trazer esse excelente candidato para dentro da organização. Saber realmente qual é o ponto dessa antecipação também é importante para o recrutador, para assim um desempenho dos cargos e competências exigidas ali para determinada vaga. Quando nós falamos desse processo do recrutador, que é a peça fundamental de agir estrategicamente, nós temos os 3 processos estratégicos do recrutamento e seleção. Primeiro, nós temos qual deles? Conhecer o desenho do cargo. Então, as organizações têm o desenho de cargos e salários. Então, eles têm todo esse livro interno, aonde tem que se conhecer esse desenho do cargo, onde ele está estruturado, o que realmente é um desejável para aquele cargo, o que pode ser, né, o desejável e o indispensável para a contratação de uma pessoa para determinado cargo. E o outro é a análise e a descrição de cada cargo, o que pede realmente dentro do processo do currículo dessa pessoa, o que está pedindo nessa descrição do cargo, quais as competências, realmente fazer esse mapeamento de competências que está sendo exigida para aquele cargo. Também, com base nessa identificação de requisitos para a vaga, para esse cargo,
e de competências ali buscadas desse profissional, o recrutador pode se comunicar, inclusive, de uma maneira mais correta com o seu público-alvo e assim atrair esse candidato qualificado com requisitos necessários para aquela vaga. É como se fosse não ter tanto retrabalho. Então, ele vai trabalhar estrategicamente de uma forma de mapear, por exemplo, melhor a vaga, trabalhar realmente melhor isso, porém, ele tem o público-alvo correto que ele quer atingir. Ele sabe o que ele quer atrair para dentro daquela organização. Ele sabe qual é a ferramenta, a fonte que ele vai utilizar para recrutar os candidatos para aquela vaga. Quando nós falamos na fonte, depende da vaga, ele vai utilizar um tipo de fonte. Se ele tem uma vaga não tão estratégica, por exemplo, e ele usa de uma fonte extremamente ineficaz para aquele processo, vai ter mais tempo, né, em busca de candidato para ocupar aquele cargo, né? Nós temos histórico de empresas que ficam meses atrás de candidatos ali para ocupar um cargo. Muitas das vezes, será que de repente não temos o candidato no mercado de trabalho? Ou será que é a fonte que estamos usando que não está sendo tão assertiva? Também compreende-se dentro desse processo que o objetivo dessa captação de pessoas, ela consiste em quê? Encontrar a pessoa certa no lugar certo para fazer a coisa certa. Nós temos uma ferramenta na área da qualidade que se chama Just in Time. Just in Time, ferramenta certa no lugar certo, no tempo certo. Processo de recrutamento e seleção para retenção de talento futuro, a mesma forma. Se eu trabalho recrutando a pessoa, pensando pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, com o perfil certo, dentro de todas as análises que eu busco fazer, que eu busco mapear de competências, com certeza 50% do processo estou atendendo. Vou colocar 50% para não colocar um pouquinho a mais, se for trabalhado dessa forma. Agora, quando nós falamos em resultados no processo de recrutamento e seleção, aí atende o que as organizações esperam da gente, né? Da área de recrutamento e retenção de talentos, que é capacitar essas pessoas que adentram a organização, é qualificar esses profissionais que trabalham em recrutamento e seleção também para trabalhar de uma forma estratégica, também ter nesse pessoal que trabalha no recrutamento e seleção a expertise, ter o feeling para esses candidatos potenciais a ser retidos, a ser contratados através ali do seu recrutamento. Então, antes de nós falarmos em o recrutador trabalhar de uma forma estratégica, mas a empresa também deve fazer esse investimento em formar, em qualificar, em capacitar esse recrutador para fazer daí esse ciclo aqui se tornar realmente efetivo. E a função estratégica e holística no recrutamento e seleção de talentos nos processos aí que envolve o recrutador. Primeiro, os processos técnicos e as habilidades comportamentais. Então, uma função estratégica e holística do recrutamento e seleção é ter esses processos técnicos e as habilidades comportamentais. Segundo, devem ser respeitados como estratégica holísticas. Terceiro, corresponde ao domínio de uma determinada atividade. E quarto, o conhecimento especializado colocado em prática. Então, o profissional de recrutamento e seleção, ele deve ter o domínio de todo o processo de recrutar, selecionar e aprovar talentos. Então, não se deve muito fazer essa terceirização. Um faz a captação, outro faz a seleção, outro aprova o candidato. Então, o recrutador, ele faz todo o processo.
ele deve ter o domínio de todos esses processos, de recrutar, selecionar e aprovar esses talentos. Desta forma, ele consegue alinhar com as áreas requisitantes dessa vaga algo extremamente mais assertivo no seu direcionamento. Consegue, inclusive, ele ter uma base também de resultado, né, desses talentos que ele está colocando dentro da organização. Aí nós temos palavras, exemplo que é a palavra habilidade, né? As palavras habilidade e competências, né, técnicas comportamentais devem ser trabalhadas constantemente pelas pessoas. É muito importante para o processo seletivo porque é fundamental para identificar, para avaliar, para mensurar, para decidir quem está mais apto a desenhar as atividades de um determinado cargo, tendo em vista a competência técnica ou comportamental que compõe o perfil do candidato. Então, o senhor recrutador, a habilidade que ele tem e a competência técnica e comportamental deve ser trabalhada para que ele também possa pegar isso do candidato. Então, quando nós falamos nessa função estratégica e holística é a visão do todo, né? Então, ele não olha somente para as suas 20 vagas que ele tem que fechar. Ele olha de uma forma macro, de uma forma holística, né? Realmente se importando com todos os processos que envolvem aquele recrutamento naquele momento e também futuro, né, para quem vai trabalhar com esse candidato. E aí nós temos essa característica do saber fazer, do saber ser, do saber agir, conforme esse quadro abaixo. Essas palavrinhas eu diria que é mágica do saber fazer, saber ser e saber agir. Volta-se um pouquinho também conforme nós vimos na aula anterior, que é sobre o chá, o conhecimento, habilidade e atitude, que é a forma com que você vai agir, as suas atitudes que você vai realmente colocar em prática da sua função, do que você foi, na área que você foi contratado. Aqui dentro dessas características, vamos ver o saber fazer de cada talento, vamos ver o saber ser de cada talento e vamos ver o saber agir de cada talento. Primeiro, o que é o fazer? O fazer, ele refere-se às dimensões práticas e técnicas científicas adquiridas. Então, é o fazer, saber fazer. Então, refere-se a essas dimensões que ele tem da práticas técnicas e científicas adquiridas desse candidato, dessa pessoa. O ser corresponde à personalidade dessa pessoa e ao caráter que ditam tais comportamentos nas relações sociais do trabalho. E o agir, que nada mais é do que diz respeito do saber trabalhar em equipe. É ser capaz de resolver o problema. Se uma pessoa tem o conhecimento, tem as habilidades e tem as atitudes, obviamente que eu vou conseguir identificar nessa pessoa o saber fazer, o saber ser e o saber agir. Então, são uma linha que vai levar a outra para uma avaliação desse candidato. Todo esse perfil é importante também ressaltar que há vários modelos elencados ali gerencial de pessoas, certo? É um ciclo que envolve, obviamente, o equilíbrio da vida pessoal, né, de cada um, com o profissional, o campo profissional nos últimos tempos, que contempla vários fatores. Geralmente, quem está recrutando avalia muito a parte de rotatividade da empresa, absenteísmo, dessas pessoas, né, que estão sendo recrutadas,
o nível de absenteísmo, baixa produtividade. Então, há de se fazer realmente nessas características do saber fazer uma análise um pouco mais minuciosa. Também é importante reforçar que isso é essencial para a sobrevivência das organizações. Ter esses modelos, essas características, esses modelos que estão ligados ao paradigma holístico das organizações, são sistêmico, como tentativa ali de confiança, de conquistar realmente o mercado, de realmente colocar em prática a competitividade de mercado. E o que reforça a importância dessa valorização, desse holístico, é a busca concreta das estratégias de recrutamento e seleção. Então, os resultados estão vinculados ao nível sistêmico da empresa, que confia processos realizados pelo RS, recrutamento e seleção. Então, como nós falamos anteriormente, na visão holística, então veja, a visão holística está extremamente ligado à área de recrutamento e seleção, né, que trabalha nesse paradigma holístico sistêmico para que realmente possa colocar em prática isso daí. Então, as características do saber fazer, ela deve ser sempre trabalhada pelo recrutador de uma forma estratégica, de uma forma holística, ok? Quando nós falamos em empresa viva e orientada para a excelência, quando nós falamos em empresa viva e orientada pela excelência, nós temos aqui alguns itens que temos o processo de ciclo, né? Então, tá descendo as flechinhas, sobe flechinha, desce, sobe. Ela não é um ciclo, é como se ela tivesse apenas, uma passagem, né? Apenas como se fosse o sentido de um rio, certo? Então, primeiro, investe em processo de autorrenovação. Quando nós falamos nessa empresa viva que é orientada para a excelência, ela investe em processos de autorrenovação. Ela busca incessantemente, superar os próprios limites. Ela não se entrega tão fácil, então ela insiste em superar os limites e sempre buscar realmente essa excelência cada dia nos seus processos. Diferencia-se totalmente para dar satisfação ao cliente. Quando nós falamos que ela diferencia-se para dar satisfação ao cliente, porque o nosso colaborador, ele está sendo trabalhado para isso. Então, ele está sendo trabalhado que o que ele faz ali, esse talento humano colocado em prática, obviamente, que vai refletir no nosso cliente final. E previne-se, identifica e soluciona problemas. Feito isso, sobe novamente, corre a água do rio. E vem novamente mais uma demanda. Investe em processos, busca incessantemente superar próprios limites, diferenciam-se para dar satisfação ao nosso cliente, previne a identificação e soluciona o problema, e assim vai. Essa correnteza dessa empresa viva, que é orientada para a excelência. Por que ela não é um ciclo? Se fosse um ciclo, era um ciclo fechado, onde ele busca-se sempre fazer aquilo, sempre fazer essas randomicamente, porque nós queremos chegar na assertividade de um processo. Chegamos na assertividade do processo. Essa empresa viva coloca esses processos para ser trabalhado, é como se fosse um rio, né? A correnteza sempre no sentido, né? E sempre chegando e sempre saindo. Então, isso é extremamente o que nós falamos hoje, que as organizações, elas são um organismo vivo, que todo o resultado geral dessa empresa depende das
pessoas que as compõem. Depende desse fator humano que compõe toda e qualquer organização, independente de ramo que ela atue. Temos pessoas envolvidas no processo. Então, esse organismo vivo, essa empresa viva, ela deve ser trabalhada nessa excelência, né, para que realmente cada um de nós pense: eu tenho talento, eu faço parte dessa empresa, eu faço parte desse organismo vivo. Se ele é vivo, é porque eu estou aqui, eu faço parte dessa empresa. Eu tenho talento para aplicar e essa empresa, obviamente, colheu seus resultados. E aí nós vamos falar de uma empresa que se chama um conceito de empresa, que são a autentizóticas. Essas empresas, elas significam que a organização é autêntica, né? Exotecos afiança que a organização é vital para as pessoas, fornecendo significado para suas vidas. O autêntica, significa que a organização é autêntica. Eu não coloquei ali antes, né, do significa autente, significa que a organização é autêntica. Exotecos, que é exóticas, é a fiança, que a organização é vital para fornecer para as pessoas, fornecendo significado para as suas vidas. Quando nós falamos em significado para as suas vidas, ela descreve o modelo pelo qual as pessoas se sentem dentro da empresa. Essas empresas autentizóticas, elas dão esse sentido pelo qual as pessoas sentem revigoradas pelo seu gerenciamento de pessoas, pelo seu gerenciar pessoas, né? As pessoas trabalham nesse ambiente podendo experimentar um senso de equilíbrio e completude. As características mais relevantes dessas empresas nós vamos ver daqui a pouquinho, no próximo slide, mas aqui eu gostaria de reforçar que essas empresas autentizóticas, que é movida à autenticidade, à confiança, e é isso que faz com que o que falamos no slide anterior da empresas que são consideradas um organismo vivo, que independente do que cada um faça, esse fator é um fator humano que está ali, seja no cargo gerencial, seja no cargo de liderança, seja um cargo operacional. Se cada um buscar esse equilíbrio, obviamente que nós vamos chegar nesse conceito de empresas autentizóticas, que é o sentido da organização ser vital para as pessoas, fornecer significado para as suas vidas. É onde nós podemos concluir nesse slide aquelas pessoas que elegem as suas organizações como a melhor, né, para se trabalhar dentro de algumas pesquisas, né, que são realizadas. E dentro dessas características relevantes para as empresas, essas empresas que, como eu falei anteriormente, autentizóticas, que tem esse equilíbrio, completude, essas características são espírito de camaradagem. Ó, mais uma vez aqui uma figura de ciclo, né? Ciclo, espírito de camaradagem, credibilidade do superior, oportunidade de desenvolvimento pessoal. Ela reúne elevado desempenho das organizações. Ela realização pessoal dos seus membros. Ela oferece benefício como participação nos lucros, plano de saúde, áreas de lazer, etc. Então, ela oferece isso para os seus colaboradores. Essas características é importante que ela aborda essa visão holística, né, da organização. Garante, com certeza, dessa forma, garante o sucesso tranquilo, né, dessa organização,
desde que seja aplicado esse processo, essas características dessas empresas. Agora, para ser aplicado esses itens aqui, depende de quem? Nós dependemos de todos os processos. Então, é o processo de quem recruta e seleciona, é o processo do gestor, é o processo de todas as pessoas que trabalham diretamente com essas pessoas ou indiretamente com essas pessoas. Porque vejam ali o nosso segundo quadradinho aqui, credibilidade do superior. Essas pessoas detêm de credibilidade do superior, algo que é um diferencial, né? Elas vislumbram oportunidade de desenvolvimento pessoal. Elas oferecem benefícios. As empresas oferecem benefícios para uma participação de lucro, algo que realmente encha os olhos daquele candidato. E a realização pessoal dos seus membros. Ela celebra essa realização pessoal. Ela celebra uma oportunidade interna que essa pessoa venha passar no processo. Ela tem ali elevados, ela tem em si elevados números de reconhecimento essa organização por pessoas que adentraram e tiveram essas oportunidades de desenvolvimento internamente. Quando nós falamos em retenção de talentos, um dos indicadores primeiro, nós temos que avaliar o desempenho empresarial. Quando a gente fala em retenção de talentos, eu preciso primeiro pensar na minha organização. É avaliar o desempenho empresarial, que é um dos mais importantes, eu diria, dentro desse contexto. Depois, eu vou fazer, eu vou avaliar a capacidade, eu vou fazer o processo de as empresas apresentam dificuldade para identificar esses indicadores. Então, as empresas elas apresentam essa dificuldade de buscar esses indicadores de desempenho. E o mais importante no contexto organizacional é capacidade de atrair, desenvolver e reter pessoas talentosas. Então, como nós falamos, o mercado hoje em que cada empresa atua, essa importância de indicadores para avaliar o desempenho da empresa. Um indicador, vamos dar como exemplo, pesquisa de clima organizacional. As empresas apresentam essa dificuldade para essa identificação. O mais importante nesse contexto está, inclusive interligadas com as empresas, é essa capacidade de atrair, desenvolver e reter essas pessoas talentosas. Então, quando nós falamos em retenção de talentos, elas não é tão fácil, diria assim, para nós pensarmos que basta nós fazermos um processo de recrutamento e seleção assertivo. Nós temos que pensar também se a empresa está tendo esses indicadores para que a gente possa ter esses dados quantitativos ou qualitativos, mais quantitativos, desses indicadores, para que a área de recrutamento e seleção possa também ter uma base de como que estão esses indicadores da organização. Nós vivemos, na atualidade, muitas atualmente inéditas organizações que acreditavam ter banco de talentos. Você vem diante de novos cenários. Então, as empresas que acreditam ter já os seus bancos de talentos, elas se vê sempre em um novo cenário, sempre buscando realmente mais pessoas qualificadas, mais pessoas realmente ali com um nível a mais de qualificação para, eu diria assim, para adentrar na sua empresa, para vir agregar a sua empresa com seus talentos. Então, quando nós falamos que essas empresas elas têm essas dificuldades de identificar no seu próprio quadro de pessoal
as pessoas que atendem a uma demanda e competência exigida num mundo globalizado, aí ela tem que buscar fora. Por isso que a importância dessa retenção de talentos, para que quem estiver trabalhando numa empresa, ela possa ter um olhar 360 graus, para que quando a empresa buscasse ter uma oportunidade, buscar uma pessoa capacitada dentro da empresa para ocupar um cargo, ela não precisasse buscar isso externamente. Por isso que esses indicadores eles são muito importantes nesse contexto holístico organizacional. Quando nós falamos em talentos, nós vamos falar de talentos BIT, Banco de Talentos, de Identificação de Talentos. Mas o que é esse Banco de Identificação de Talentos? Então, temos várias ferramentas ali, né, atualmente, na identificação dos potenciais dos colaboradores, a qual depende de alguns fatores. Então, vamos ver esses números. Primeiro, o número de colaborador. Então, os talentos, esse banco de identificação, primeiro é avaliado pelo número de colaboradores. Segundo, vem a urgência. Essa urgência de ter esses números, de ter realmente esses números assertivos. Terceiro, vem a necessidade da organização. Então, essas necessidades da organização de contratar, né, de ter as pessoas no processo seletivo, né, as vagas que ela tem, disponibilidade financeira para que a gente possa ter esse banco de identificação de talentos BIT, a empresa precisa de disponibilidade financeira, é um investimento. Porém, a empresa deve pensar sempre no custo-benefício. Eu estou fazendo um investimento, mas que isso vai me trazer um retorno futuro. Também nós temos a parte de capacidade técnica da equipe de implantação e verificação do perfil. Então, essa capacidade técnica da equipe de implantação do BIT e verificação dos perfis desses talentos, desse banco de talentos internos. Então, quando nós falamos em banco de talentos, ele envolve tanto a parte interna como a externa. Então, há de se complementar aqui que a era nossa hoje contemporânea, ela é vivenciada por quê? Por caça de talentos. Tá? E as empresas, elas buscam implantar essas estratégias para atrair do mercado esses talentos, desenvolver e reter esse profissional. Então, essa chance dessa empresa estar mais preparada para enfrentar a concorrência de mercado, ela é maior. Então, por isso nós falamos de custo-benefício em ter esse banco de identificação de talentos. Então, eu tenho um banco de identificação de talentos que é para a área de recrutamento e seleção, então ela vai contratar, ela tem um banco de dados, né? Então, que ela pode puxar de várias fontes ali que ela tem para trazer, para fazer captação de currículo. Dentro da empresa, nós precisamos ter também esse banco de identificação de talentos internamente. Então, esse número de colaboradores que atende a isso, né? A urgência que se tem realmente para determinadas vagas, é importante saber desse número de colaboradores, para que quando a área de recrutamento e seleção for fazer um processo interno, ele já tenha esse número de colaboradores para essa urgência ser atendida. Então, é uma necessidade da organização, essa necessidade de atrair o talento, de desenvolver, de reter esse profissional, a chance, com certeza, de estar mais preparado para enfrentar a concorrência, a competitividade de mercado, ela vai estar extremamente à frente. E aí também, nessa abordagem de retenção de talentos, baseado nas competências e trazendo elas para esse banco de talentos BIT, gera-se com certeza mais efetividade sistêmico, né, no processo de seleção. Então, as entrevistas, né,
usada até hoje nos processos seletivos, permite sim verificar essa adequação de uma pessoa ao perfil de competências de um determinado cargo, função ou posto de trabalho. Então, a partir do momento que a pessoa chegou para fazer um processo seletivo, fez uma entrevista, automaticamente, se nós tivermos um sistema compartilhado, essa pessoa já vai para um banco de talentos interno BIT, que aí, quando necessário, pode ser utilizado. Com essa abordagem, então, de retenção de talentos baseado nas competências, gerou, então, esses processos seletivos um pouco mais assertivo e eu diria mais estratégico, com mais cobrança, mais assertividade. Foi falado anteriormente também dos anos 90, desde os anos 90 que partiu aí a parte da avaliação por competências, né? Então, com base nesse perfil de pessoas em várias organizações, em diversos países do mundo, isso daí não, né, é mundial, o escalonamento dessas competências, então resultam-se em indicadores. Então, vamos pegar aqui algumas importância de manter um banco de dados na empresa. Então, a importância de manter um banco de dados. Primeiro, nós temos que ter a distinção aos colaboradores considerados talento em potencial. Então, a importância de manter esse banco de dados. Então, vai ter essa distinção dos colaboradores que são considerados, sim, um potencial de talentos. Ele não é um talento real, ele é um potencial a ser colocado ali em prática, né? Segundo, oferta de programas de treinamento e desenvolvimento. Quando nós falamos em a distinção, que ela vem em projetos, que ela instiga a motivação das pessoas, estimula a busca de competências, porque, afinal de contas, eu sou um potencial talento dentro das organizações. A partir do momento que eu sou um potencial talento, neste caso, o que pode acontecer? Eu vou me desafiar, eu vou me instigar, eu vou me motivar, eu vou me estimular a buscar essas novas competências para que realmente esse potencial deste colaborador aumente. Oferta de programa de treinamento e desenvolvimento. Para os que se posicionam dentro da média esperada, de uma forma a ampliar o seu domínio de competências. Então, as empresas hoje, muitas organizações, elas estão olhando de uma forma diferente para o treinar e desenvolver essas pessoas. Quando nós falamos treinamento, vamos falar de treinamento em sala de aula, por exemplo, em sala, vamos falar da parte da teoria, vamos falar da parte do desenvolvimento comportamental, de fazer uma análise da busca, por exemplo, de aumentar aquela capacidade daquela pessoa da parte da comunicação ou desenvolver ela na parte da comunicação. E esse desenvolvimento, ele vem na prática. Então, eu faço o treinamento e o desenvolvimento é prática. Então, eu vou fazer uma análise depois se esse realmente treinamento teve esse desenvolvimento eficaz para aquele colaborador. Quando nós falamos no acompanhamento e aconselhamento dos colaboradores, então acompanhar e aconselhar os colaboradores, nós temos esse banco de dados. Então veja que são 3 alicerces, né? Acompanhar esse colaborador, aconselhar esse colaborador. No caso, para as pessoas que apresentam performance abaixo do esperado, é importante fazer o acompanhamento, o aconselhamento. Esse grupo, quem apresenta um baixo desempenho, não podemos deixar de lado. Muito pelo contrário, nós temos que ir atrás e desenvolver
saber das causas, né, dessa baixa produtividade, pesquisar o que está acontecendo no ambiente, buscar um alinhamento com esse colaborador, mas jamais deixar ele de lado. Quando nós falamos que é importante todos esses itens do banco de dados de talentos, é importante a gente definir e verificar esses potenciais com base nas competências, né? Então, nós falamos em pessoas com potencial, então buscamos isso onde? Nas competências desse colaborador. Também é importante, tão importante, obviamente, como a cultura dentro de uma empresa. Então, nós temos a cultura que ela já é trabalhada na organização, ela deve ser, não deve ser excluída. Prepare um elenco de competências para que a organização utilize e seja assertiva nos resultados do negócio. É importante reforçar que a importância das metas para um resultado sustentável e eficaz seja atingido dentro da organização, ela tem essa ponderação de competências, ela tem essa ponderação de visão estratégica holística, a visão de um todo dentro da organização. Então, podemos ressaltar para que todos nós que estamos presentes dentro da organização, executando, fazendo parte de uma equipe, tendo uma função a exercer, temos que ter esse olhar holístico em todas as atividades que eu faço no meu dia a dia, ali no meu trabalho. E finalizamos mais uma aula. Temos aqui nossa referência bibliográfica. Não deixe de fazer a leitura do Saiba Mais, do artigo sobre a parte de visão holística nas organizações. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá! Finalizamos mais uma aula. Então é muito importante, mais uma vez, nós fazermos uma reflexão sobre o que é essa visão holística e estratégica e observar essa importância de todas as pessoas, não somente o Departamento de Administração de Recursos Humanos. Faça uma leitura, então, do artigo do Saiba Mais com o tema A Importância da Gestão de Recursos Humanos nas Organizações. Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau!